Bom dia, valentes do Altíssimo. Nesta manhã, nosso quinto dia do jejum, nós vamos meditar em Daniel, capítulo 9, vamos ler a partir do versículo 1. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do teu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que havia de durar as salações de Jerusalém, era de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Orei ao Senhor, meu Deus, confessei e disse: Senhor Deus, grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidade. Procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvido aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o coragem e vergonha, como hoje se vê aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde os têm lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence o coragem e vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos temos rebelado contra ele. E não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus para andarmos nas suas leis que nos deu por intermédio de seus servos os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer à tua voz. Por isso a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ti. Amém. Aleluia. Você pode ler todo esse capítulo 9, né, que vai falando aqui da oração de Daniel pelo povo. Daniel se coloca na brecha, Daniel ora pelo povo, Daniel ora e se inclui. É interessante, né, o que ele faz, porque muitas vezes a gente tem uma tendência de apontar o dedo para as pessoas, julgar, tá? As pessoas estão fazendo errado e tal, mas a gente não olha para a gente mesmo. E nesse jejum, e nesses dias, o Senhor tem nos convidado a olhar para nós mesmos, para dentro de nós, e nos incluir como muitas vezes rebeldes, desobedientes, profanos. Nós pecamos muito e às vezes a gente nem percebe. Peca com a língua, fala mal dos outros, julga, blasfema, murmura, reclama, em tantas coisas que a gente faz e que desagrada o Senhor. E nesse dia o Senhor está falando para você: olha, faça como Daniel, se ajoelhe, se humilhe, se arrependa. Ele fala aqui, né, que eles se colocaram ali em panos de saco, que quer dizer mesmo humilhar diante de Deus, clamar para que Deus viesse, sarasse a terra, libertasse, curasse, porque ele entende claramente que toda maldição, que todo sofrimento, que tudo que eles estavam passando era fruto da desobediência deles, né, a Deus. E é o que acontece conosco. Às vezes a gente não percebe, mas Deus está tratando conosco, está permitindo que a gente passe por algumas situações para tratar conosco. E Ele quer que a gente entre na dependência dEle, Ele quer que a gente peça perdão, Ele quer que a gente conserte situações que estão erradas em nossas vidas, em nossas famílias, em nossa casa, em nossas igrejas. Então o Senhor está falando conosco nesta manhã, que o Espírito Santo de Deus possa nos conduzir a nos humilharmos diante dEle, como eles fizeram aqui, se humilharam, né, vestiram roupa de saco. E é interessante que Daniel estava lendo aqui o profeta Isaías, o profeta Jeremias, né, e ele vê sobre a questão das assolações que seriam durante 70 anos e percebe que estava acabando, né? Então ele tem toda essa fala aqui com Deus. Isso mostra que ele era o quê? Uma pessoa que estudava a palavra de Deus, lia a palavra de Deus, entendia as profecias. É outra coisa que precisamos fazer: ler a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, entender, ter discernimento da palavra de Deus, orar, jejuar e ler a palavra de Deus. É o que o Daniel fez e serve para nós como modelo, como exemplo. Que nesse dia nós possamos estar orando, jejuando, lendo a palavra, estudando a palavra, arrependendo do nosso pecado, nossos erros, confessando e deixando Deus mudar a nossa vida, mudar o nosso interior, mudar o nosso ser, porque com certeza em tudo isso também mudará a nossa história. Amém? Que Ele abençoe você e sua família, que Ele abençoe o Brasil e as nações. Pastora Vênia, Goiânia, Goiás.